Questão número 9, distribuição eletrônica a partir da afirmativa. Faz proposições para a gente que a gente precisa analisar verdadeiro ou falso, mas já observando lá no enunciado, as afirmativas são sobre a luz emitida pelo gás neônio quando ele está sobre baixa pressão. Então, a gente está falando aqui sobre o neônio, vamos analisar de qualquer maneira as afirmativas primeiro. Afirmativa número 1 diz que a luz emitida pelo gás neônio ocorre pela reação química entre todos os átomos presentes no tubo. O que acontece na prática aqui com o átomo do neônio? Neônio está aqui, apareceu para gente. Quando o exercício fala sobre a luz emitida pelo elétron, quando ele está nos tubos de baixa pressão, o que estão falando para gente? O elétron mais energético do neônio, que é esse átomo daqui que a gente representou, ele vai receber uma energia, ele vai ser excitado. Ao ser excitado, ele vai para uma camada mais externa por conta desse excesso de energia. Como essa energia ela não é contínua, ele recebe aquele pulso de energia, ele não consegue manter esse nível energético excitado, ele não consegue só manter numa posição de uma camada mais externa. Então ele volta para a camada mais interna, aonde ele estava, e devolve esse pacote de energia para a gente, que é justamente o fóton. Só que essa energia é uma energia que tem seu comprimento de onda dentro do intervalo da luz visível. Na prática, a gente consegue ver esse fóton daqui. Então, isso daqui é uma luzinha bonitinha. A gente excita o gás, o elétron mais energético vai para uma camada mais externa. Depois que ele vai para a camada mais externa, ele vai acabar perdendo energia, volta para a camada mais interna e devolve para a gente essa energia inicial que a gente forneceu para justamente excitar ele, só que a gente consegue visualizar essa energia que o átomo está devolvendo. Então, quando aqui na afirmativa número 1 fala que a luz emitida pelo gás neônio ocorre pela reação química entre todos os átomos presentes no tubo, na realidade não é uma reação química. O neônio não está se tornando nenhuma outra substância, não está se transformando. Ele só tem os seus elétrons excitados e depois eles voltam para o estado fundamental. Isso não configura uma reação química, então está errada a afirmativa número 1. A afirmativa 2 diz que a luz emitida pelo gás neônio e dos fogos de artifício pode ser explicada através do salto dos elétrons para níveis mais energéticos. Verdadeiro, foi exatamente o que a gente pensou aqui. Ele sai da camada mais interna e vai ser excitado para uma mais externa, mais energética. Quando ele volta à sua camada de origem, ele justamente vai liberar essa energia, vai liberar esse fóton, afirmativa correta. Número 4, a ionização do átomo de neônio acontece com a perda dos elétrons do subnível 2p. Para a gente fazer isso, a gente precisa fazer a distribuição eletrônica dos 10 elétrons do neônio. Então, vamos fazer 1s2, 2s2, 2p, 6 completam os 10 elétrons do neônio. Repara aqui no nosso exemplo do átomo representado. Tem exatamente esses 2 na primeira camada e tem os 8 na segunda camada. Os 2 subníveis pertencem à camada número 2, e então eles completam aqui os 8 elétrons nessa última camada. Como quem sofre o processo de excitação, de ionização, é o último elétron, é o mais energético, quem está sofrendo esse processo vai ser o subnível 2p. A afirmação diz que a ionização acontece pela perda dos elétrons do subnível 2p, então está correta a afirmativa 4. Já a afirmativa 8 diz que o neônio é um gás nobre com a configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, que é exatamente a configuração que a gente tinha feito, então resposta correta também. Chegamos ao final, então, resposta correta 2, 4 e 8, 2 mais 4 mais 8, também conhecido como 14, fechada. Vamos para a questão 10.